Boa noite, estudantes. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aí da Unidade de Engenharia, Legislação e Mercado. Hoje a gente vai estar falando sobre o tema 6, né, que é gestão eficaz do tempo, tá? E revisão de literatura, tá? Então vamos ver um pouquinho quais são as unidades específicas desse tema aqui, tá? Então nós temos tema 6, duas unidades de estudo, a gestão eficaz do tempo e a revisão de literatura, onde vocês podem, né, e devem estar fazendo, né, o acompanhamento pela plataforma, tá? Então é só colocar gestão eficaz do tempo, revisão de literatura e tá fazendo, né, essas unidades. E alguns objetivos específicos dessa unidade, né, são de reconhecer a importância da gestão eficaz do tempo como fator de sucesso para o estudante e para o profissional de engenharia. Né? Então você começa a administrar melhor o seu tempo como estudante. E daí você é um processo, um método que você cria, né, onde quando você já se tornar engenheiro, você já está com esse método bem eficaz aí. Né? Reconhecer o que é uma revisão de literatura e suas estruturas. Né? Como é que eu faço uma revisão de literatura? O que é uma revisão de literatura? Revisão de literatura nada mais é do que eu pesquisar sobre determinado assunto, mas por onde que eu vou pesquisar isso daí, né? Eu tenho algumas ferramentas para poder fazer essa pesquisa para que ela fique de uma forma bem mais qualificada, né? Quais são os métodos de pesquisa que eu tenho? Livros, artigos, publicações, teses, dissertações. Então, nós temos uma grande variedade aí de formas para você poder estar fazendo essa revisão de literatura. Planejar o processo de pesquisa bibliográfica, tá? Selecionar e aplicar ferramentas que auxiliam aí na gestão do tempo, na gestão eficaz do tempo. Existem algumas ferramentas de gestão do tempo? Quais são essas ferramentas? Quais são esses métodos que eu posso estar fazendo, né? Então, sobre isso que a gente vai estar falando. Bom, então aqui a gente tem aqui, né, um infográfico onde nós começamos a falar da gestão do tempo, né, o que é e quais são os fatores de influência. Primeira coisa para você definir, né, melhor o seu tempo, planejar melhor o seu tempo, fazer a gestão do seu tempo, seja de uma empresa, ou seja, das suas atividades do dia a dia ou das suas tarefas que você faz no seu dia a dia, você precisa primeiro impor metas. É interessante você sempre estar impondo metas, por quê? Porque através dessas metas você vai ter prioridades. Você tem que saber o que é mais importante para você fazer uma gestão eficaz do tempo. Né? Por exemplo, é mais importante para você ler determinado artigo ou determinado assunto que vai te ajudar a resolver um problema no seu trabalho, ou é mais importante para você ver um status, por exemplo, de Facebook, de Instagram, né? Então, hoje em dia nós temos a ampla utilização da internet que às vezes atrapalha aí, né? A gente está fazendo outras atividades porque a gente acaba gastando tempo demais nisso. A gente dá muita importância em algumas atividades que não são, né, prioridades, que não são relevantes na nossa vida, né? Então você tem sim, né, que aprender então a priorizar, né, o que é a prioridade para você. Né? Depois que você tem, né, uma ideia do que seja prioridade na sua vida, você tem que fazer um agendamento das suas tarefas. Como que você vai fazer? Daí, para a gente fazer esse agendamento, existem algumas ferramentas que ajudam, né, que a gente pode utilizar para poder estar fazendo esse processo. A gente vai falar de algumas delas, né? Daí você tem que sempre procurar manter o foco. Por exemplo, vamos supor que você vai estudar para um concurso público. Então você tem que definir, por exemplo, quanto tempo você vai estudar para esse concurso público, quantas horas você vai estudar. E nesse período que você definiu, né, nessa sua agenda, você está priorizando isso. Você não pode parar para fazer outras atividades ou até mesmo ajudar outras pessoas. Então tem que saber falar não para outras pessoas. A partir do momento que você definiu a sua prioridade, você tem que ir com ela até o fim, tá? Então, mantendo o foco, você vai construindo esses objetivos, tá? Em função daquilo que você priorizou. Então, você percebe que está tudo ligado, né? E você tem que buscar sempre se motivar para continuar seguindo, né, essa agenda, esse cronograma que você fez aí. Você tem que ter motivação, porque senão você desanima. Senão você vai fazer isso daí por uma semana e depois você vai, né, se desmotivar. Você tem que entender que esse método que você está fazendo é um método que no futuro vai te render bons frutos. Tá? Vai te dar pontos positivos na sua vida, né? Então vai te ajudar financeiramente você fazer essa gestão eficaz do tempo agora. Então, como estudante de engenharia, por exemplo, eu vou perguntar para vocês, né, estudantes, vocês trabalham, certo? Quantas horas vocês trabalham por dia? Das horas do seu dia, quantas horas são destinadas para você fazer alimentação? Então, duas perguntas, ó. Quantas horas vocês trabalham por dia e quantas horas vocês fazem, né? Vocês param para fazer alimentação. Quantas horas vocês utilizam para vocês dormirem?
Quantas horas sobram? E o que você faz nessas horas que estão sobrando aí no seu dia a dia? Como é que você divide esse tempo? Né? É uma coisa que a gente não para pensar, mas quando a gente começa a analisar, começa a rascunhar isso, você vê que às vezes a gente fala que não tem tempo, mas sobra tempo, né? A gente utiliza mal esse tempo, né? Com bobagens, com coisas que não são prioridades. Ah, professor, então você está falando para mim que eu não posso tirar um tempo para mim me divertir? Não estou falando isso. Você pode tirar um tempo para você se divertir, mas você vai ficar o tempo todo livre seu se divertindo, ou você vai fazer alguma outra coisa que existe uma prioridade na sua vida que pode te ajudar a atingir sucesso na sua carreira profissional ou na sua vida pessoal, por exemplo. Quantas horas vocês que têm filhos, né, que já são pais, vocês dedicam para a família, né, dedicam para os seus filhos, nas suas horas livres? Quantas horas vocês dedicam para isso? Ou vocês não dedicam? Então são pontos importantes, e a partir do momento que você define o que são prioridades, metas e objetivos, você começa a ter um controle melhor dessa gestão do tempo. Tá? Bom, uma das ferramentas que a gente tem para a gente poder fazer esse controle melhor do tempo é o que nós chamamos de agenda. Né? Então você desenvolve uma agenda onde você estipula, né, o que você faz no horário, né, de acordo com o seu dia a dia. Então aqui tem um exemplo de uma agenda, por exemplo. Né? Então às 6 horas, o que eu faço? Eu acordo às 6 horas da manhã, eu tomo um café da manhã e um banho. Quanto tempo você dedica para você fazer essa atividade? 15 minutos? Ela é uma atividade essencial? É essencial. Você tem que tomar café da manhã, você tem que se alimentar, né? Para você ter um bom dia, ter uma boa produção. E você tem que tomar banho, higiene pessoal aí. Então é uma atividade essencial. Você classificar o tipo de atividade que você está fazendo é muito importante, né? Você está classificando isso daqui, o que é essencial e o que não é. Isso é muito importante você fazer essa classificação. Às 6h30, você tem um deslocamento, por exemplo, né, para você estudar, por exemplo. Então, um deslocamento, você tem um tempo dedicado aí de 45 minutos para você sair da sua casa até você ir para a faculdade, por exemplo. É essencial essa classificação? É essencial, você precisa estar indo, né? Você precisa estar estudando, indo para a sala de aula. Às 7 horas você está dentro da sala de aula, né? E quanto tempo você vai ficar ali, né? Qual é a duração do seu período de aulas? 5h30, né? É importante? É importante. É muito importante você estar dentro da sala de aula. É essencial, né? Ou seja, é essencial você fazer isso? Daí depende, né? Se você, por exemplo, tiver que ir num médico, por exemplo, né? Daí você pode, às vezes, deixar de ir nessa aula para você fazer um exame médico que seja necessário, que tenha necessidade de se fazer. Mas, de maneira geral, você está dentro da classe de aula, você está fazendo seus estudos, é muito importante. Tá? É muito importante. O seu almoço, né? Depois que você estudou, num longo período de estudo, você tem que parar para se alimentar. Então, 1 horinha ali para você se alimentar, tá? É também uma atividade essencial. Daí ali, ó, 1h30, você está aqui, ó, checando os e-mails, mensagens, Facebook e WhatsApp. Você gasta 2 horas para fazer isso. Isso é uma atividade essencial para você? Provavelmente não é uma atividade essencial, né? Hoje em dia a gente utiliza muito o WhatsApp para poder estar trabalhando, né? O e-mail para a gente poder estar trabalhando. A não ser que seja uma atividade de trabalho, né? Não é assim essencial, não é a prioridade sua do seu trabalho. Então a gente classifica ela como não essencial. Estudos extras também não é uma coisa essencial, mas ela é importante, né? É importante você estudar as disciplinas que você viu na sala de aula. Então é muito importante isso. Depois temos aí o lanche, né? Você tem que parar novamente para você se alimentar de período em período, ideal que seja de 3 em 3 horas, né? Depois você tem aqui outras atividades, né? Deslocamento, esporte, lazer e hora para dormir. Todas essas atividades você tem que pensar, né? No que você vai fazer. Então aqui é deslocamento, tá? Ficou faltando o S aqui. Deslocamento para você poder ir para uma atividade de esporte. São atividades importantes, né? Você conciliar o seu físico. É bom você trabalhar tanto o aspecto mental quanto o aspecto físico seu, né? Tem que estar bem trabalhado. Então é uma atividade essencial, né? É saúde que a gente está falando, né? Você ir numa academia, você fazer uma corrida, você jogar um futebol. Então são atividades aí que são importantes você acrescentar isso daí para bem-estar, para fins de saúde, tá? Lazer. Tem 2 horas aqui, é importante, mas não é essencial, né? Não é todo dia que você precisa fazer isso, né? E horas para você dormir, em torno de 8 horas. Em função disso, você consegue, né,
fazer uma somatória das atividades essenciais, das atividades que são importantes, né, o tempo que você gasta, e das atividades não essenciais. Em função disso, você consegue achar uma porcentagem, simplesmente dividindo, né, o quê? Dividindo o quê? Dividindo a quantidade de horas que você tem pela quantidade de horas total no seu dia. Então, eu pego as horas gastas no meu dia, tá? Pego as horas que eu gastei aqui em essenciais, divido uma pela outra, tá? Pego essa, divido pelas horas totais e tenho a porcentagem de 28%. Pego essa, divido pela quantidade de horas totais que eu tenho e tenho a porcentagem de 59%. Então, assim você consegue estar achando as porcentagens, né? Então, por exemplo, para atividades não essenciais, você está gastando 2 horas. Ou seja, você está aqui com 13%, né? Das atividades que você faz no seu dia são para atividades que não são essenciais. Às vezes você pode trabalhar essa margem, trabalhar essas horas aqui e estar investindo em outras situações, né? Outras situações, a mesma coisa aqui na questão do lazer, por exemplo, ó, né? Então você pode estar separando, eu posso tirar 1 hora do lazer e colocar mais 1 hora em estudos extras, por exemplo. Então são formas de você poder fazer essa gestão do tempo, você fazer uma definição daquilo que é importante para você e daquilo que você faz no seu dia a dia. Então é uma grande ferramenta, uma agenda ou um cronograma das atividades, né? Bom, aqui então a gente tem a visão de um mestre de engenharia elétrica, tá? Engenheiro de sistemas, onde ele fala assim, que gerir o tempo com sucesso é a habilidade mais benéfica que você precisa dominar no início de sua carreira, para se tornar bem-sucedido no ambiente de trabalho competitivo atual. Participar de reuniões, realizar pesquisas, estar envolvido na colaboração em grupo e apresentar as suas ideias para outros ocupa muito mais tempo do que você pode imaginar. Supõe-se que os graduados de hoje sejam engenheiros, comerciantes, treinadores, gerentes de projeto, apresentadores e gestores. Portanto, a má gestão em um relacionamento de tempo vai transformar uma semana de trabalho de 40 horas em uma semana de trabalho de 80 horas, né? Ou seja, você gasta o dobro do tempo para você desenvolver uma atividade, né? Se você não tiver um controle de tempo adequado, né? Você não consegue, por exemplo, entregar as atividades dentro do prazo se você não controlar a sua gestão do tempo que você faz. Então, por exemplo, quando a gente fala de agenda e cronograma, pode ser uma agenda e cronograma fixo de atividades que você vai desenvolver no seu dia a dia, mas você pode ter um planejamento semanal. Toda semana você faz modificações nessa agenda, nesse cronograma, para que você ajuste isso referente às atividades que vão aparecendo. E normalmente as atividades elas têm prazo para serem entregues. Então você tem que fazer essa agenda considerando esses prazos de entrega, tá? Então, existe um processo que é chamado processo to do. O que seria o to, né, que a gente fala aí? O to é você vai traçar e organizar as suas atividades por uma data de vencimento e prioridade. Para você poder classificar em termos de prioridade, a gente considera alguns critérios, né? O A é um critério que a atividade ela é muito importante, é uma atividade valiosa. O B ela é menos importante, mas ainda assim, né, ela continua sendo valiosa, mas é menos importante. O C ela é desejável, mas ela não é uma atividade importante, né? Não é uma atividade tão importante. Então você pode classificar a prioridade das suas atividades dessa forma. Daí o que você faz? Você vai traçar e organizar as atividades por uma data de vencimento. Então um exemplo aqui de como utilizar esse processo to do. Então eu tenho aqui, ó, enviar uma mensagem aos pais, né? Prazo para mim poder enviar essa mensagem. Você determina então os prazos para você fazer e entregar as atividades, 5/4. Qual é a classificação? Enviar uma mensagem para os pais é uma prioridade? É valioso? É importante, ela é valioso, né? Então classifiquei ela como B. Ela não é o mais importante, mas ela é importante. Fazer os exercícios de estática, né? É importante para mim estar fazendo os exercícios dessa disciplina, por exemplo, que eu estou estudando, é importante, é muito importante. Então ela foi classificada aqui, ó, como muito importante, muito valiosa, né? Classificação A. Vamos dar um exemplo aqui da classificação C. Assistir o jogo de beisebol no campus. É desejável, né? Eu desejo assistir esse jogo, mas ela não tem uma importância grande para mim, né? Eu quero assistir, eu desejo, mas não é fundamental na minha vida estar assistindo a esse jogo. Então eu classifiquei ele como C. Quando eu classifico algo que não é, eu defino algumas prioridades que não são tão importantes, eu posso ajustar depois isso daí e às vezes até mesmo optar por fazer atividades de um dia, né, uma atividade A ou B do dia seguinte, no lugar dessa atividade C, adiantando as atividades, né, que têm uma maior prioridade, né,
para mim. Então é importante você estar fazendo isso. Então esse processo que é chamado de to-do se chama, primeiro você organiza, primeiro você faz isso e depois você faz, né? Então aqui, ó, o do se trata em concluir as atividades propostas em suas respectivas datas. Assim você faz uma gestão melhor do tempo, né? E das atividades que você tem que fazer referente às datas que vocês têm que entregar. Então, para um estudante de engenharia ou até para um profissional já de engenharia, né, que trabalha em uma empresa, vamos supor que você está trabalhando com um projeto, você tem que desenvolver um projeto, seja tanto projeto para a área da engenharia agronômica quanto projeto para a área da engenharia civil. Você vai ter um prazo para você fazer esse projeto, né? Você tem que conseguir fazer os cronogramas dentro do prazo, né? Um outro exemplo que a gente pode estar dando é, vocês não têm que fazer o desenvolvimento do projeto integrado? Certo? Como é que tá as datas de vocês? Então, as datas, vocês já têm acesso às datas para quando vocês têm que entregar esse PI, né? E em função disso, vocês estão fazendo o levantamento de dados, estão fazendo a pesquisa, na verdade. Então, você poderia fazer, por exemplo, um cronograma desses, tentar fazer um cronograma desses para você gerir melhor o PI. E daí você dividindo as atividades entre cada pessoa, você tem a data que cada pessoa tem que entregar determinada atividade. Depois vocês têm, né, o conjunto de fazer uma reunião em uma determinada data para juntar todo o material que vocês estudaram, que vocês pesquisaram e concluir a pesquisa, por exemplo, né? Então tem várias maneiras de eu estar utilizando esse processo to do. Né? Eu posso estar utilizando ele para fazer um cronograma, uma agenda específica para uma atividade ou uma agenda específica para um conjunto de atividades. Então, o PI é um conjunto de atividades que você vai desenvolvendo, que ele tem como objetivo principal, né, uma conclusão final de determinado assunto. Então, é interessante a gente estar pensando em utilizar vocês estarem pensando em utilizar esse método, né, para anexar isso daqui e mostrar isso daqui num PI. Né? Como vocês dividiram as atividades entre vocês do grupo, como é que vocês fizeram o trabalho. Então é bem interessante estar utilizando isso daí. Então o do é você concluir as atividades, né? E o que você percebe? Ó? Que tem atividades aqui, ó, por exemplo, ó, prazo para você entregar 6/4, mas ó, quando eu começo a atividade, ó, é uma atividade A que tem alta importância, ela fazer os exercícios de estática. Eu começo ela mais cedo, eu começo ela no dia 5, eu não começo ela no dia 6. Então as atividades que têm uma maior importância, né, eu tento ajustar a data para mim começar o mais breve, ó, possível, tá vendo? Ó? Então é uma coisa que você pode estar reparando aí nas datas. Outra coisa que é interessante também é você conseguir definir essas horas, né, que você vai gastar para você completar a atividade. Vou gastar 2 horas, vou gastar meia hora, vou gastar 4 horas. Então você tem que definir melhor essas atividades, tá bom? Depois disso, né, existe uma outra técnica que é chamada técnica de Allen, que ela é muito utilizada principalmente para produtos, tá? Então você tem o que nós chamamos de registro de atividades, tá? Você utiliza o método, depois que você registrou as atividades que você tem que fazer através do método to do, você utiliza o método de Allen para você poder estar fazendo o gerenciamento das entradas em seu fluxo de trabalho, né? Então você pode utilizar, por exemplo, para você verificar quanto vale o seu tempo, para você verificar seus e-mails, seus arquivos. Dá para usar diversas formas essas ferramentas. E o que seria, né, as técnicas de processamento de Allen? Então você tem a entrada, você tem algo específico, uma atividade específica que você tem que fazer. Sobre essa atividade, você tem algumas perguntas que você pode se fazer. Né? Você vai fazer essa atividade, ou seja, você vai agir? Não. Se você não vai agir nesse momento, você tem uma outra pergunta. Você vai fazer essa atividade depois? Você vai manter, né, esse processo, esse procedimento? Não, então você joga fora. Você descarta essa atividade porque ela é uma atividade não essencial. Né? Sim, você pretende fazer essa atividade depois, você pode arquivar ela, tá? Para fazendo em outro momento. Agora não, eu defini que essa atividade eu tenho que fazer. Eu vou fazer ela? Vou. Ela é uma atividade rápida, então eu posso fazer agora. Eu já elimino essa atividade porque eu sei que ela é uma atividade que não vai me exigir muito tempo, né? E eu consigo estar desenvolvendo ela agora. Não, ela não é uma atividade rápida e eu já decidi que eu vou fazer. Tenho prazo para estar entregando ela? Tá? Se eu tiver prazo, eu tenho que agendar. Se eu não tiver prazo, tá? Eu atualizo a minha lista, a minha agenda, o meu cronograma to do que eu fiz anteriormente e arquivo ela e programo ela para mim estar fazendo em uma determinada data, né? Então isso daqui é uma técnica de processamento onde você pode fazer isso para todas as atividades. Então você primeiro faz a lista to do e depois isso aqui é uma forma de você conferir se o processo to do ele está eficaz. Né, ele está eficaz ou não. E daí você pode mudar alguma ordem ou mudar determinada data do processo. Tá? Então é bem interessante estar utilizando essa técnica aí.
Uma outra técnica que a gente pode estar utilizando para a gente estar fazendo é o que nós chamamos de princípio de Pareto, né? O princípio de Pareto é o quê? É uma técnica que foi criada onde ela diz respeito ao seguinte, que se eu pegar 20%, se eu descobrir onde que está os 20% das minhas prioridades, esses 20% que eu redireciono para ele, que eu foco nele, eu vou ter 80% de produtividade, de lucro em cima desses 20%. Significa o quê? Imagina que você tem uma loja de cliente onde, né, a sua renda devido a essa loja é em torno de 20% dos clientes que dão essa renda, né? Então eu tenho que focar nesses 20% para mim atingir os 80% de lucro, de renda que eu tenho nessa loja, por exemplo, nessa atividade, né? Ó. Então tem formas de você demonstrar isso daqui, ó. São gráficos de barras especializados nos quais a frequência da ocorrência dos itens é organizada de ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor, identificando o percentual acumulado. É um bom gráfico para distinguir o que é muito e o que é pouco importante. A análise de Pareto baseia-se na ideia de que poucas causas, ou seja, 20% das causas, explicam a maioria dos defeitos. Então pode ser utilizado para produtos, pode ser usado de diversas formas, tá? O princípio de Pareto, não somente para produto. Da mesma forma como eu falei, 20% do seu foco, do que você precisa realmente fazer, do que for prioridade, é o que te gera 80% de lucro, é o que te gera depois 80% de resultado. Nós estamos falando de resultado, tá? Então ele torna visivelmente clara a relação do ação-benefício, ou seja, ele prioriza as ações que trarão os melhores resultados. Então quando eu analiso, o primeiro ponto é descobrir quais são os 20% que vão me trazer depois os melhores resultados. Eu preciso conseguir identificar esses 20%. Então consiste em um tipo de gráfico de barras que ordena as frequências das ocorrências da maior para a menor e permite a localização de problemas vitais e eliminação de perdas. Veja o exemplo ao seguinte. Então imagina, olha esse exemplo, pessoal, imagina que você tem os dados aqui, então imagina que eu tenho uma quantidade X de produtos. E esses produtos, eles apresentam defeitos, tá? Então eu tenho o produto A, eu tenho o produto A, B, C, D, E e F. E cada um desses produtos me gera aí um tipo de defeito. Daí eu tenho a frequência com que esses produtos me geram esses defeitos. Então o produto A, eu tenho uma frequência de defeitos, né, absoluta em termos de unidade, de 21 produtos. No total aqui, ó, se eu somar 21 mais 15, mais 9, mais 6, mais 6, mais 3, eu vou ter o valor total de 60, né? 60 é o total de defeitos que eu estou analisando. Desses 60, 35% está aqui no defeito A. Como é que eu cheguei nos 35%? Eu peguei 21, tá? Que eram os defeitos desse produto, e dividi pelo total de produtos que eu tenho, pelo total de defeitos que eu tenho. 21 dividido por 60 vezes 100, para você transformar em porcentagem, nós temos aí 35%, né? E aqui é simplesmente a frequência acumulada. Na coluna 1, né? Na linha 1, o valor da frequência acumulada é 35. Na de baixo é 35 mais 25 dá 60. 60 mais 15, 75. 75 mais 10, 85. 85 mais 10, 95. 95 com 5, 100. Lógico, quando você finaliza, você chega no 100%, né? Que equivale aos 60 defeitos que nós temos aqui. E para você achar essa frequência é muito simples. Eu pego a frequência que está aqui na linha, né? Que está sendo analisada e divido pela somatória de defeitos totais, que no caso aí é o somatório total dessa coluna, que dá 60 aí. Eu tenho as porcentagens. Com isso, o que eu consigo analisar? Ó, distribuições de peças segundo o tipo de defeito. A peça A, tá? Ou seja, é a que mais me dá o defeito, é o principal defeito que eu tenho. Ó. Enquanto que o A e o B também eu tenho bastante defeito dessas peças, né? Desse produto. O A e o B. Enquanto quando eu analiso o C, o D, o E e o F, é muito baixo os defeitos que eu tenho devido a esses produtos. Então qual é o meu foco maior aqui? Aonde que estaria os meus 20%? Meus 20% seria focar no produto A e no produto B, para mim estar melhorando esses produtos e resolvendo esse defeito. Você percebe? Eu resolvo esses defeitos, né? Então, assim, a frequência com que eu tenho esse defeito ela é bem maior. Enquanto que no ponto F, nos defeitos F, defeito E, por exemplo, E, D, nós não temos uma frequência muito grande, né? É bem baixa a quantidade de defeitos. 6, 6 e 3. Então, isso daqui é essa relação do princípio de Pareto. Eu consigo organizar melhor os dados para mim saber qual é aonde que eu tenho que trabalhar, tá? Para mim ter um resultado melhor.
Então, se eu conseguir solucionar os problemas do caso A e do caso B, por exemplo, eu vou ter uma produtividade maior, né? Então, é aquilo que nós falamos anteriormente, de identificar onde que estão os 20%. Existem diversas formas de você estar utilizando aí, então, o princípio de Pareto. Vocês, por exemplo, poderiam aplicar esse princípio do Pareto da seguinte forma. Vamos pensar no PI de vocês. Vocês não estão desenvolvendo um PI sobre áreas de pastagem, o pessoal da agronomia e o pessoal da engenharia civil sobre loteamento residencial? Vocês já não levantaram, pelo menos espero que vocês já tenham levantado os principais itens, né, que vocês estão ali desenvolvendo, ali, quais são os principais itens. Mas existe uma certa ordem do que é mais relevante em relação a esses itens? Você poderia classificar isso daí através de porcentagens, né? Seria uma forma de você pensar em fazer, e daí você consegue desenvolver um diagrama de Pareto para você estar mostrando isso daí, né? Ou então, existe uma ordem pela qual eu tenho que começar a desenvolver a área de pastagem ou loteamento residencial? Se existe uma ordem específica, essa ordem está me mostrando, né, aquilo que está sendo mais relevante ao longo do processo. E aí eu consigo desenvolver um diagrama desse tipo, da ordem do processo, para eu poder identificar. E assim eu consigo identificar um processo que é mais importante e um que é menos importante, tá? Aqui ainda sobre o princípio de Pareto, né? Ou seja, significa o quê? Que 80% dos resultados vem de 20% de esforço. É uma outra forma de você estar escrevendo o que nós falamos lá em cima. Lá em cima a gente aplicou para um produto. Aqui eu estou falando para você de um estudo. Então, se você estudar 20%, né, como estudante, se você colocar 20% de esforço no ponto certo, no local certo de estudo seu, você vai ter 80% dos resultados. Se você não fizer esses 20%, né, você não vai conseguir ter esses 80%. Então, ou seja, 20% do seu tempo vai ser responsável para você gerar 80% dos resultados, desde que você identifique aonde você tem que aplicar esses 20%, ou seja, o lugar, a área em que mais vai dar esse resultado, investir mais tempo nele, né? Ou seja, produtividade está relacionado com o tempo. Vou dar um exemplo para você. Vamos supor que na sua área de lazer, o que você gosta de fazer de lazer seja jogar um jogo em um PlayStation da vida, um Xbox, né? algum aparelho desses, tá? Daí o que acontece? Quanto tempo você gasta fazendo isso? Você está gastando todo o seu tempo, toda a sua hora livre com isso? Né? Se você estiver fazendo isso, você vai ver que o teu resultado, né, vai ser zero. Você não vai ter resultado nenhum. Qual é a melhora que você tem com isso? Em algum ponto que você queira, em algum ponto profissional, né? A não ser que você trabalhar com isso, né, você não vai ter uma melhora nenhuma. Então, por exemplo, o ideal seria você pegar o seu tempo livre e dividir 20% desse tempo, por exemplo, para os estudos, para aquilo que você quer estudar. E ainda assim, você pode ainda classificar o que você quer estudar de acordo com a área de atuação. Você vai ficando sempre melhor, sempre você vai tendo mais resultado. Não é para você estudar uma única coisa só. Ao longo do semestre, você vai dividindo isso, né, em várias disciplinas, aí, em vários conteúdos. Tá? Então é bem interessante usar esses princípios para você fazer esse controle do tempo. Pessoal, parece bobeira, né? E quando a gente fala de controle do tempo, ninguém realmente para pensar o que você faz nas horas livres. E normalmente a gente reclama muito que a gente não tem tempo para fazer as atividades. Mas tenta colocar isso num papel, fazer essa agenda, esse cronograma, para você ver como que está o controle do seu tempo, como é que está o controle das suas atividades. E é um processo que você tem que fazer dia a dia. Você tem que fazer, a partir do momento que você faz uma agenda e um cronograma e aplica o processo to do, né? Ou depois você avalia pelo processo de Allen, ou então você desenvolve um princípio de Pareto aplicado na sua vida, seja como estudante ou como para controlar melhor as suas atividades, né, ou as atividades da sua empresa. Você tem que sempre continuar verificando esse processo, né, e ver se você está seguindo esse procedimento para você ter um resultado melhor, para você ter realmente uma gestão do seu tempo, sabendo que você está desenvolvendo as etapas corretamente, de acordo com aquilo que foi programado. Uma outra forma de você fazer essa gestão do tempo, né, é aqui, ó. Então, ó, passo 1, desenvolva um cronograma, uma agenda. Passo 2, desenvolva uma rotina diária. É um processo que você faz durante um tempo, durante muito tempo,
né? Durante anos. Você tem que desenvolver essa rotina. Quando você faz o cronograma e agenda, isso vira uma rotina, né? Então você tem que ter uma rotina de procedimentos. Por exemplo, eu vou levantar de manhã, eu vou tomar um banho e vou arrumar a minha cama, né? Muita gente não arruma a cama quando vai sair. Você não tem 2, 3 minutinhos para arrumar a cama, por exemplo, é um exemplo que eu posso estar dando. É lógico, é um exemplo banal, mas existem outros exemplos que são mais importantes. Por exemplo, as horas de você se alimentar, né? Se elas podem estar muito bem especificadas, e inclusive o tempo que você vai gastar para você poder, né, tá se alimentando. Ah, professor, mas nesse controle de tempo eu tenho que ter um tempo para mim poder preparar esse alimento. Mas você, por exemplo, pode preparar nas suas horas de lazer, nas suas horas vagas, suas horas livres. Você poderia pegar essas horas livres e preparar, por exemplo, os alimentos que você vai utilizar no próximo dia. É uma forma de você fazer um controle melhor do tempo. Então existem diversas maneiras de você controlar isso daí. Monitore os resultados. Está conseguindo seguir a agenda, o cronograma, a rotina? Se você não, então você tem que monitorar para ver se você está conseguindo. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu desenvolvi uma certa rotina e o objetivo seja perder peso. Perder peso está relacionado com a quantidade de alimento que você come, a quantidade de carboidrato, né, que você tem, de quilocaloria que você tem pela quantidade de alimentos que você está comendo. Né? Os alimentos eles são divididos em carboidratos, nós temos o que nós chamamos de proteínas e nós temos as gorduras. Basicamente podemos resumir nesses 3 aí. E cada alimento tem um valor de carboidrato, de proteína e de gordura. Eu precisaria fazer uma conta específica, se eu for me aprofundar, para mim poder saber desses valores certinhos e dividir, né, fazer uma conta rápida para mim poder dividir melhor os alimentos que eu consumo no meu dia a dia, o quanto, né, de valor calórico está dando isso. Se eu quero perder peso, eu preciso gastar mais e consumir menos calorias, diminuir a quantidade de calorias que eu quero. Se eu não estou conseguindo, por exemplo, fazer isso, existe alguma falha na minha rotina, alguma coisa na rotina que eu projetei, por exemplo, para perder peso, está sendo mal feita. Eu estou comendo mais do que aquilo que eu tinha programado, né, do que aquilo que eu tinha agendado para mim comer. Né? É uma forma de você fazer isso. Você percebe que a gente está aplicando os mesmos princípios, dando um exemplo, por exemplo, de perda de peso. Tá? Então é importante você estar monitorando esses resultados. Se não está conseguindo, você tem que identificar, né, o que está te atrapalhando, aonde que está a falha. E você tem que eliminar o que está te impedindo de seguir os passos 1 e 2, que é o cronograma e a rotina diária, que é muito importante para você fazer essa gestão do seu tempo. Outra questão aqui é aprender a falar não para as pessoas. Não estou falando para vocês serem pessoas ruins, né? Normalmente, de maneira geral, as pessoas elas são boas. A gente ajuda o próximo, né? O seu colega ao lado ele tem uma dificuldade, tem uma certa dificuldade de estar entendendo determinado assunto, né? O estudante está com dificuldade de entender determinado conceito. Você pode ajudar ele? Pode, mas a pergunta que você tem que se responder: você já terminou as suas tarefas? Depois que você terminou as suas tarefas, as coisas que você tem para fazer, você pode ajudar o seu colega. Caso contrário, termine o que você está fazendo, né? Por isso está aí, aprender a falar não para as pessoas é muito importante. Isso é uma dica muito importante, principalmente para quem pensa, por exemplo, em estudar para concurso público. A partir do momento que você definiu aquele tempo, aquele período para você estudar para concurso público, nada pode te atrapalhar, né? Você tem que falar para as pessoas que estão próximas, por exemplo, para os parentes próximos, que você, nesse tempo eu não vou poder fazer nada, não vou poder atender, desliga o celular, só para você concentrar naquele assunto. Você está controlando totalmente o seu tempo, você percebe isso? Isso é gestão do tempo. Você está especificando o que você vai fazer. Tá, Então, de maneira geral, tentem fazer isso aí com vocês. Se você gasta por dia em torno de 7 a 8 horas de sono, tá? Tem gente que gasta mais, tem gente que gasta menos, a gente sabe disso. Mas, de maneira geral, é recomendado que você tenha em torno de 7 a 8 horas de sono por dia. 2 horas é o que você gasta para alimentação, café da manhã, almoço, lanche da tarde e janta, por exemplo. 2 horas. 8 horas, né, é a jornada nossa de trabalho. Então, você tem 8 horas de trabalho. Somando, então, 8 com 8 dá 16, com mais 2 dá 18. Então, você gastou 18 horas com esses pontos aqui. Se eu tirar, um dia tem 24 horas, se eu tirar de 24, sobrou de 6 horas, daí se eu usar um pouco mais ou um pouco menos, eu vou ter em torno, em média, de 6 a 8 horas livres. E eu pergunto para vocês, o que vocês estão fazendo nessas horas? Por exemplo, vocês estão fazendo as atividades na plataforma? Vocês estão fazendo as unidades de aprendizado na plataforma? Vocês estão fazendo os exercícios na plataforma? Se vocês estão anotando as dúvidas que vocês têm, por exemplo, na plataforma, entendendo os conceitos?
Então isso, por exemplo, é uma forma de eu mostrar o que você faz nessa hora livre. Essa hora livre, mais uma vez, não quer dizer que você não possa ter hora de lazer, você pode. A questão é, qual é a porcentagem dessa hora que você vai estar dando para essa atividade? E qual é a importância dessa atividade na sua vida? Qual é a prioridade? Não é que você não tenha que ter. Às vezes eu posso ter na semana 2 ou 3 vezes, né, um período de lazer, enquanto nos outros dias eu não preciso ter essa hora de lazer. Então você dividir o seu tempo é isso. Você saber como você usa o seu tempo. Então é bem interessante estar pensando nesse assunto aí. Outra questão, tá, pessoal? Outra unidade de aprendizagem, ela fala um pouquinho sobre revisão de literatura. Revisão de literatura nada mais é do que você estudar, você pesquisar sobre um tema específico e você aprofundar naquele tema, só que você vai usar algum recurso para você pesquisar isso, né? Quais são os recursos que você pode utilizar? Você pode utilizar livros, textos, artigos, teses de graduação, teses de mestrado, de doutorado, publicações governamentais. Então, por exemplo, se eu entrar no site da Globo, por exemplo, ou no próprio site do governo, eu vou ter muitas publicações sobre o coronavírus. Não vou ter? Se eu acessar na internet algum órgão governamental, entrar lá, provavelmente eu vou, né, nessa pandemia que a gente está passando, eu vou ter publicação sobre isso. Publicação científica eu vou achar. Publicações legais e profissionais, literatura comercial, artigos, monografias, estatísticas, né? Quem aí trabalha muito, por exemplo, com a parte de rodovias, estradas e afins, né? Você entra no site do IBGE, você tem muita questão ali sobre estatística, levantamento feito sobre isso. Ou no site da CNT, tá? Você também tem muita informação sobre isso. Então você tem diversas análises estatísticas que você pode estar acessando, né, pelas instituições da internet. E aqui tá, ó, quais são as fontes, né, as organizações que oferecem essas publicações, bibliotecas acadêmicas. Então, pessoal, não sei se vocês já passaram pela biblioteca da Unifeob, mas tem uma biblioteca muito boa para a área da engenharia, é muito forte. Além disso, vocês têm uma biblioteca virtual, né, que vocês têm acesso, que vocês podem estar utilizando, que é muito boa essa biblioteca virtual. Tá? Temos aí bibliotecas públicas, né? Temos aí as bibliotecas virtuais, então tem diversos sites que você vai achar artigos, que você vai achar teses, né? Que você consegue estar pesquisando. O próprio Google Acadêmico, por exemplo, é uma grande ferramenta de busca. Diferente do Google convencional, ele já vai buscar diretamente para você esses artigos e essas teses. Então você tem que saber como, né? Qual é a sua plataforma de buscas. Aonde que você vai buscar essas referências? Isso é muito importante para você fazer qualquer atividade. E vocês podem utilizar qualquer uma delas para vocês pesquisarem, por exemplo, sobre o PI, tá, pessoal? Então tem que fazer pesquisa. Não é simplesmente pela internet. Tem diversas ferramentas para vocês fazerem essas pesquisas aí, tá bom? Lógico, na plataforma vai estar falando aí como você organiza melhor essa pesquisa, o que é importante quando você está pesquisando de reconhecer, né, o assunto, como você busca por uma palavra-chave, você busca por um tema específico. Às vezes, o tema que você coloca, né, para você fazer a busca da pesquisa, você não encontra por aquela palavra, mas será que existe uma outra palavra que eu posso utilizar? Às vezes tem com outras palavras, né, não com a palavra que você está usando. Então tem que pensar como você vai fazer essa pesquisa. Bom, aqui é interessante que, né, lá na plataforma ele vai dar alguns exemplos de sites, por exemplo, que vocês podem estar utilizando para fazer pesquisas. E ele diz ainda nos comentários o que tem. Então, por exemplo, WordCat, o maior banco de dados bibliográficos do mundo que lista uma coleção de mais de 10 mil bibliotecas. É possível localizar a biblioteca mais próxima que tenha o livro qual precise, né? Ó. Então ele localiza a biblioteca mais próxima para você. Ó. Aqui, ó, esse site, The British Library, tem aqui exemplares de todos os livros publicados na Inglaterra e na Irlanda. Tem outros sites, né? Lá na plataforma vai ter um conjunto maior de sites, que esse daqui é grande o quadro, tá? Aqui eu cortei, que vão ter vários sites que são extremamente interessantes para vocês estarem acessando, tá? Aqui eu coloquei um resumo, né? Tem um resumo dos sites, de alguns sites que você pode estar acessando para você fazer pesquisas, tá? Que são sites interessantes aí para você poder estar pesquisando. O próprio site da CAPES, né, ou CNPq, você pode estar entrando neles para você poder fazer pesquisa, ou seja, sobre artigos científicos. Você consegue estar indo e estar acessando eles, tá, pessoal? Então, deem uma olhadinha depois nesses sites. Aqui, pessoal, eu estou deixando dois sites aqui para vocês, 2 links. Esse primeiro link aqui, ele acessa, tá, um site
ele acessa um site onde você vai ter um guia prático, né, para você poder fazer citações, para você poder referências, para você poder formatar um trabalho através das normas da ABNT. Então é interessante você estar dando uma olhada, ver como que você coloca, por exemplo, uma referência bibliográfica, ver a maneira correta de você escrever, tá bom? Então acessem para você estar dando uma olhadinha, né? O outro, ele vai abrir um YouTube, onde vai ter aqui, ó, como você faz, né, como fazer um TCC, ou seja, uma revisão bibliográfica e uma revisão de literatura. Então deem uma olhada, tá? Assistam esse vídeo aqui para você poder estar vendo alguns pontos sobre revisão de literatura. Eu recomendo então que vocês acessem esses sites para estar fazendo esse estudo, tá? E pessoal, hoje eu vou deixar uma atividade, tá? O que vocês vão estar fazendo de atividade para mim? Vocês vão desenvolver uma agenda das suas atividades para você melhorar o seu perfil como estudante ou como profissional, tá? O perfil seu do dia a dia, onde você vai separar as atividades que vão te ajudar a moldar o seu futuro como engenheiro e já vão te ajudar a melhorar também como aluno, né? Como estudante, ainda mais num curso de EAD, você tem que estudar, né? Tem que se programar para você fazer o seu estudo sozinho, para você fazer leitura, para você fazer pesquisa. Então você precisa gastar um certo tempo, né, fazendo as atividades da plataforma. E além disso, né, eu pesquisei um tema na plataforma, eu posso continuar essa pesquisa através aí dos sites, através de livros, ir na biblioteca e estar pesquisando mais sobre determinado assunto, tá? Sugestão, tá? Ó, não é para fazer, para utilizar propriamente dito, é uma sugestão. Tente utilizar o princípio de Pareto ou o processo to do, até o Allen, tá? A verificação de Allen, para você montar a sua agenda, o seu cronograma e tentar identificar o que é classificar, né? O que é importante para você, o que é essencial ou não para você na sua vida nesse momento. Daí você começa a tentar seguir essa rotina no dia a dia. Isso você vai estar fazendo uma gestão de tempo melhor para você. Para quem tem empresa própria, para quem trabalha em empresa, vocês podem colocar as atividades que vocês exercem ali e ver qual atividade que é mais importante você gastar um pouco mais de tempo, né? Se você tem empresa, você fazer essa agenda, esse cronograma, utilizar esses métodos e esses processos, vai te ajudar muito a organizar melhor, né? A dividir melhor as tarefas da sua empresa, tá? Então você poderia fazer um específico para a sua empresa. Então a atividade é essa, tá? Vocês vão desenvolver essa agenda, esse cronograma, utilizando os processos que a gente abordou na aula de hoje, tá? Não esqueçam de estar fazendo as atividades da plataforma, tá? Revisão de literatura, tem mais coisa que fala, né, na plataforma que é bem interessante. Deem uma olhadinha, né, sobre pesquisa, sobre a maneira como você pesquisa, né? Então aqui eu só coloquei um pequeno resumo daquilo que é bem importante, né? A maneira como você faz a pesquisa e quais são as ferramentas que você tem para você fazer essa pesquisa. Utilizem isso para você fazer, né? Você pode utilizar os processos para você colocar isso no seu projeto integrado, no seu PI, né? Estou falando para você que você tem que colocar? Não. Se você achar interessante, se você acha que é possível aplicar essas ferramentas do projeto integrado, né? Tente aplicar. Isso vai agregar aí ao projeto final seu, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Uma boa noite a todos, tá, pessoal? É isso daí.